São tantos os afetos aqui reunidos, mas eu quero aqui me dirigir, em especial, às três dimensões que, reunidas, fazem a potência viva da Universidade Brasileira. Eu quero, em primeiro lugar, fazer um elogio a todos e todas, técnicos, administrativos e educacionais, nossos queridos pais, que estão aqui, em grande número, uma luta por sua dignidade. Abriram portas para que nós lutássemos pela dignidade. Isso é muito importante. Seu sindicato, o Sintufse, merece nossa honra. Quero também fazer e abraçar a todas as docentes, os docentes da Ativa e aqueles que, por serem jovens há mais tempo, já estão no exercício da aposentadoria, da pesquisa, do ensino e da extensão, os professores e professoras da nossa universidade e a associação docente, a DUFSE, seção sindical do Sindicato Andes, sejam abraçados aqui também, todos vocês. E, obviamente, eu, com meu coração de estudante, ex-dirigente do Centro Acadêmico Clóvis Bevilacqua, eu vejo aqui outros ex-dirigentes, não é, João Fredo, que estão aqui também, não sei se o doutor Inocêncio aqui se encontra, e outros ex-dirigentes de entidades estudantis, ex-dirigentes do DCE, onde eu também aprendi muito. Quero também fazer uma referência toda especial aos companheiros e companheiras do movimento estudantil, dos estudantes e das estudantes que aqui se encontram. Sintam-se abraçados. E, obviamente, a todas as autoridades, mas como o meu presidente já disse que o meu tempo é curto, eu fiz tantas páginas, eu vou ter que cortá-las, até porque, incorretamente, tem que administrar aqui essa nossa sessão. Eu quero, em primeiro lugar, dizer de onde eu falo. Eu falo de um lugar de ex-aluno da Universidade Federal do Ceará, do curso de Direito, de um ex-extensionista do Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária, que participou da fundação do Escritório de Direitos Humanos, que depois deu origem ao Escritório Frei Tito, que aqui se encontra. Alguém que também fez movimento estudantil no centro acadêmico, foi do Diretório Central dos Estudantes, foi aluno das casas de cultura francesa e britânica, que volta à universidade para fazer a sua pós-graduação e que milita com esta universidade para produzir uma sociedade mais justa, igualitária, ambientalmente equilibrada para todos nós. Eu falo desse lugar. Falo desse lugar como alguém que, antes de mais nada, deve a sua educação formal, mas muito mais a não formal, à universidade. A universidade, para mim, assim como para milhares de estudantes, foi uma ruptura no jeito de ver o mundo, uma ruptura para alargar o nosso horizonte, para tornar concreta as utopias do tempo de adolescente e de juventude. A universidade, antes e até além de ser um lugar para a transferência do ensino, para a realização da extensão, para o desenvolvimento da pesquisa, é um lugar de vivências, é um lugar de experiência vivencial, é um lugar em que a nossa vida ganha mais sentido e outros sabores, outros sentidos. É um lugar em que nós somos experimentados como seres humanos. Foi esse lugar que ganha corpo a partir daquele Ceará, pequeno do ponto de vista demográfico, mas ousado nas suas ideias e nas suas demandas. A ideia de uma universidade do Ceará, ela nasce já no princípio do século XX, quando inicia-se lá na Faculdade de Direito, meu querido Gustavo, que hoje é nosso dirigente da Faculdade de Direito, e todos os professores do Direito que estão aqui, lá no longínquo 1903, depois na Faculdade de Agronomia, já em 1918, a Faculdade de Farmácia e Odontologia à frente, a Faculdade de Medicina na década de 40. A UFC, a história assim o diz, ela foi uma conquista dos e das estudantes que aos milhares, naquela longínqua década de 30, fizeram um abaixo-assinado com mais de 10 mil assinaturas dizendo: nós queremos uma universidade do Ceará. Não só porque era injusto que alguns, e somente aqueles que eram o topo da elite socioeconômica, pudessem dedicar aos seus filhos um ensino superior, fosse na Universidade de Pernambuco, fosse na Universidade do Rio de Janeiro, fosse na Bahia, fosse em São Paulo. Mas mais do que isso, não era só uma questão de ampliar a oferta,
mas porque nós precisávamos, como precisamos até hoje, uma universidade com a cara do semiárido, com a cara da população cearense, com as nossas demandas, com o nosso cheiro, com os nossos sonhos, que conheça a nossa terra, que conheça os nossos problemas e que, portanto, se sinta implicada da superação desses desafios. Naquela longínqua década de 30, nasce, portanto, o ideal de uma universidade que, naquele momento, em 16 de dezembro de 54, no final do período Vargas, é batizada de Universidade do Ceará. E por que universidade? Porque nos juntamos, portanto, à ideia de fato de que é preciso dedicar esforços e energias àquilo que porventura se pretenda universal. Aquilo que se pretende universal é muito perigoso, porque o universal, ele nunca pode ser um a priori. Eu aprendi isso com o professor Manfredo Oliveira, que aqui se encontra o maior filósofo que nós temos vivo, não só do Ceará, mas do Brasil. O universal, ele nunca é um a priori. O universal, professor Manfredo, ele, quando muito, ele pode ser um caminho, ele pode ser uma confluência, ele pode ser um horizonte em que a universalidade ela possa se realizar, sempre em movimento. A gente sabe que as ideias de universidade na sociedade ocidental nascem no ano 1000, ainda em Bolônia, mas na sequência, em Oxford, já em 1300. Mas na China já havia a ideia de universidade, meu professor Arthur Bruno, há 2000 anos antes de Cristo. Nos antigos impérios asiáticos, a ideia de instituições voltadas à cultura, à arte, ao saber, à pesquisa, eram muito anteriores, por exemplo, do que aquelas no mundo ocidental. A ideia de que é preciso um lugar dedicado ao exercício da liberdade. Mário Pedrosa, numa das grandes páginas sobre a crítica literária brasileira, diz: a arte deve ser o exercício da liberdade. Eu tomo emprestado as palavras de Mário Pedrosa e digo: a universidade deve ser, ela própria, o exercício da liberdade. Pois foi com esse objetivo que se forma na Universidade do Ceará na década de 40. O tempo é exíguo para dizer tudo que em 70 anos a UFC fez. Ela formou 120 mil profissionais. Isso não é pouca coisa. 120 mil profissionais foram graduados pela Universidade Federal do Ceará. Mais do que isso, mais do que ensino, hoje a Universidade Federal do Ceará, no índice geral de cursos, tem a nota, uma das melhores universidades avaliadas em todo o Brasil. Apenas 2,7% das instituições de nível superior tem um índice geral de cursos de nota 5, e a nossa UFC está entre elas. A UFC é, em produção de pesquisa, a maior universidade do Norte e do Nordeste. É, portanto, uma universidade que ensina e que faz pesquisa. Uma pesquisa voltada, sobretudo, aos dilemas imediatos do nosso povo. Aqui se encontram alguns dos cientistas que fizeram a patente, por exemplo, da pele de tilápia, para que possamos fazer, por exemplo, a cura mais rápida daqueles e daquelas que sofrem com as queimaduras, ou a administração dos recursos hídricos, ou a produção de energia renovável. Tudo isso, os nossos avanços em segurança alimentar, tudo isso nasce da nossa Universidade Federal do Ceará, que ela, para além de outras universidades do Brasil, se encontra em patamar, em ranking que nós nos orgulhamos. Hoje, a Universidade Federal do Ceará abriga 514 cientistas entre os mais citados em todo o mundo. Isso é um orgulho do cearense, da cearense e da Universidade Federal do Ceará. Mas essa universidade, que é ensino, é pesquisa, é extensão. São mais de 1.600, e aqui eu vejo os pró-reitores e pró-reitoras, todos eles, inclusive, também de extensão, são mais de 1.600 ações de extensão. Eu fui extensionista na Universidade Federal do Ceará, fazendo a assessoria jurídica popular de populações vulneráveis. Vocês já pensaram quantas crianças nasceram na maternidade escola? Quantas pessoas foram atendidas no hospital universitário Walter Cantillo? Quantos milhares de pessoas tiveram a melhor cobertura de saúde possível, porque foram, meu querido Odorico, foram atendidas no Parque Clínico da Universidade Federal do Ceará, por exemplo? Portanto, é uma universidade que cumpre aquilo que a universidade deve ser: o ensino, a pesquisa, a extensão. Como um ato, não de generosidade, mas de responsabilidade
com o seu público, com o seu povo. Por isso é tão importante falar dessa universidade que atende mais de 60 mil pessoas todos os anos em iniciativas de saúde, de direitos humanos, de proteção ao meio ambiente, de segurança alimentar. Obviamente, essa universidade, ela sofre seus reveses. E eu peço a venha a Vossa Excelência, dado que estamos homenageando a UFC e o seu reitor, eu ainda não cheguei ainda na homenagem, mas eu vou pedir licença a Vossa Excelência. Quero dizer que essa universidade, obviamente, ela é pressionada. Ela é pressionada pelos reveses orçamentários. Ela é pressionada pelas lógicas mercantilistas e de mercado que querem aprisionar a universidade, a pesquisa e o seu saber. Ela é aprisionada pelos autoritarismos. Porque nós sabemos que as universidades são cidadelas da democracia. Certa feita, ainda nos anos de chumbo, a Polícia Militar quis invadir o campus da Universidade do Rio de Janeiro, a Universidade do Brasil. Seu reitor era um homem conservador, Pedro Calmon, e que, se dirigindo ao oficial, para proteger os estudantes que naquele momento se rebelavam contra a ditadura, ele disse: coronel, aqui só se entra pelo vestibular. Essa universidade hoje tem 2.300 docentes, tem 3.300 tais servidores técnico-administrativos educacionais, tem mais de 30 mil servidores e servidoras. É essa universidade que tem mais de 15 programas de pós-graduação avaliados com notas 6 e 7, portanto, de caráter internacional. É essa universidade que, a universidade do Norte e Nordeste que mais recebe estudantes da América Latina e também da África. É esta a universidade que é incubadora, meu querido reitor Hildebrand, de outras universidades. E aqui eu queria estender, porque eu vi professores da Unilab e da UFCA aqui, que são, portanto, filhas e primas da Universidade Federal do Ceará. É essa universidade que tem o MAUC. Meu querido Custódio, você que foi cientista-chefe da cultura, querida Luísa Sela, há um tempo atrás eu tive a oportunidade de ler as cartas que Sérgio Esmeraldo, Lívio Xavier fizeram ao então reitor Antônio Martins Filho para formar o acervo do MAUC, que é um dos maiores acervos daquilo que nós chamamos de cultura popular do Brasil e da América Latina. Porque naquele momento, nos anos 50 e 60, eles sabiam que era necessário fazer um museu da Universidade Federal do Ceará que não fosse um museu com os cânones tradicionais ocidentais, mas um museu voltado à nossa gente. E o Sérgio e o Lívio foram a vários cantos do Ceará para dizer: esse vai ser o acervo do Museu da Universidade Federal do Ceará. Mas, para finalizar, em todos os campos da UFC se faz ciência conectada à vida das pessoas. E nós sabemos que a vida das pessoas encontra-se em desafio porque o mundo está em desafio, o mundo está em crise de civilização. Aquilo que forma há milênios a ideia de universidade tem que ser pensado para além da ciência experimental. A ciência do nosso tempo tem que ser uma ciência que sirva, antes de mais nada, a produção de saídas para essa crise civilizatória em que nós nos encontramos. Por isso, aqui é muito importante pensar não só o nosso presente, mas também o nosso futuro. E eu queria fazer aqui a ponte entre um certo professor que, nascido no Cariri cearense, passa a sua infância no Maranhão, a sua juventude no Maranhão, se forma no Piauí e vem advogar em Fortaleza, que depois veio a ser o seu primeiro reitor. E no Maranhão, portanto, se encontra o nosso primeiro homenageado como símbolo de 70 anos da Universidade Federal do Ceará, e nesse outro homenageado que abandona o Rio Buriti e veio aqui tornar-se cearense. Ele deixa Gonçalves Dias e abraça José de Alencar, não esquecendo aquele, mas abraçando este. Não esquecendo, obviamente, as palmeiras que Gonçalves Dias cantava, mas pensando o verde mar bravio. Nós temos hoje, ao tempo que celebramos os 70 anos da Universidade Federal do Ceará, é necessário lembrar aquele que se fez cearense, de fato. Se fez cearense menino, se fez cearense na educação,
se forjou na Universidade Federal do Ceará, ainda no antigo curso de processamento de dados. Lá se torna filósofo pelo movimento estudantil, minha querida Larissa, meu querido de Assis. Foi no movimento estudantil que Custódio se faz homem da filosofia, que depois faz o seu doutorado, em primeiro lugar, com a orientação do nosso amigo em comum, Cirne Lima, meu querido Manfredo Oliveira, e que depois vem para cá para ser professor, pró-reitor, vice-reitor e agora reitor. Antônio Martins Filho, no dia 16 de dezembro de 54, ele fez o seguinte pronunciamento: não nos contentaremos com a esperança de que o Brasil será o país do futuro. Ele necessita ser, e na realidade terá de ser, o país do presente. Antônio Martins Filho, 1954. Essas palavras ecoam hoje na ideia de uma UFC mais inclusiva, meu querido Messias, em que nós já tivemos pedagogia da terra, jornalismo da terra, mais de 500 filhos de assentados formados na Universidade Federal do Ceará, num programa de cotas que abriu a universidade ao povo brasileiro. Isso é muito importante, defender as cotas como uma política ao povo brasileiro. Uma universidade menos elitista, mais inclusiva, mais democrática, mais viva, mais democrática, como nos lidera esse cearense de hoje, Custódio Almeida, que nos diz que a UFC tem que se reencantar com o seu povo para ser viva e democrática. Nós, e aqui eu quero tomar emprestado um libelo, na verdade, um manifesto que a Adulce fez quando eu era do DCE, que ao abrirmos as páginas de jornais num distante ano de 92, havia uma página inteira. Naquele momento a presidenta era a nossa queridíssima professora Adelaide Gonçalves, meu querido Ciro, que aqui se encontra, e lá estava uma declaração de amor à universidade pública. Nós amamos essa universidade, viva e democrática. E esse reitor, que agora é nosso cearense, de sangue e de direito.